Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente do que eu tô acostumada a fazer. Porque normalmente eu faço vídeo só de vlogs, coisas assim, dia a dia, né? E aí, eu fui tocada a começar a fazer vídeos cristãos, que já é uma coisa que eu queria muito fazer. E eu pedia muito, muito, muito pra Deus que eu queria espalhar a mensagem pra ele, né? E que eu queria que as coisas que eu lesse eu pudesse compartilhar com outras pessoas. Mas eu não sei se tá dando de ouvir direito, né? Eu vou ficar afastando. E aí eu não sei quando tá dando de ouvir e quando não tá. Gente, enfim. Aí eu fui tocada a fazer esse vídeo. Bom, gente, antes eu só queria mostrar uma coisa, olha. O microfone da Hello Kitty. Eu achei isso o máximo, gente. Enfim. Eu tava hoje, agorinha mesmo, menos de uma hora, lendo o livro de Daniel. E eu tava no capítulo onde ele é posto na cova dos leões, né? Talvez seja o mais famoso sobre Daniel. Seja ele ter ido pra cova dos leões e todo, né, o que aconteceu, ele não foi devorado pelos leões e tudo mais, certo? Mas eu vou pegar aqui minha Bíblia. Eu vou pedir para que vocês abram, caso sintam vontade, mas vai estar aí na tela, eu vou colocar o capítulo 6 de Daniel. E eu vou ler a partir do versículo 19. Acho que faz mais sentido com o que eu tenho pra falar. E, bom, vou resumir pra quem não conhece, porque assim, nem todo mundo é crente, né? Às vezes eu esqueço que nem todo mundo é crente. Então, vou resumir. Daniel é um servo do Senhor, né? Ele foi levado de Judá, junto com seus outros companheiros, pra Babilônia, pra trabalhar lá desde jovem. E ele se destacava muito. Deus deu pra ele e pros seus companheiros sabedoria e deu pra Daniel dons de revelação. E ele se destacava dos demais, se destacava dos outros funcionários do palácio. E nesse capítulo, ele é colocado junto com... que fala? Vou ler do capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dário nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um. Então, ele foi nomeado dos 120, ele foi os 3 melhores, entendeu? Enfim, e os outros, como eles viram que Daniel se destacava muito, eles sentiram inveja de Daniel, porque o Senhor estava com ele, o Senhor dava pra ele instrução, o Senhor dava pra ele tudo que ele precisava, e ele se destacava porque ele era um servo do Senhor que obedecia ao Senhor. E, logicamente, que os outros sentiram inveja pelo fato de que Daniel tinha uma coisa especial. E muitas vezes no livro de Daniel é falado que Daniel tinha um espírito extraordinário. Nessa Bíblia minha fala que é um espírito extraordinário. Não sei em outras versões, mas logicamente o espírito extraordinário é o Espírito Santo. Mas assim, é contada numa visão mais antiga, antes do Espírito Santo,
E muitas vezes é falado que Daniel tem com ele deuses santos, que pra mim remete mais que é contada mais uma visão de pessoas que não conheciam exatamente todo esse meio cristão. E é um ponto bem interessante, porque no livro de Daniel tem trechos de Nabucodonosor, que o próprio rei Nabucodonosor escreveu e foi posto no livro de Daniel. Isso eu acho uma coisa muito interessante. E o que eu tenho pra dizer? Tá no versículo 19, que é depois que Daniel é posto na cova dos leões e ele sai sem nenhum arranhão, né? Mas no caso é quando o rei vai lá ver ele. E, inclusive o rei era tipo assim, Daniel era o xodó do rei, de todos os reis que tinha desde quando ele foi posto. Ele sempre foi o xodózinho de todos os reis, incluindo desse, e que é o rei Dário. E aqui no versículo 19 diz: ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Gente, se até um homem que não era nem cristão, né? No caso, naquela época, ele não era nem temente ao mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus que nós servimos. Ele falar que ele é servo do Deus vivo, isso é muito, muito, muito forte. E aqui no versículo 21 continua: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele, e também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então, Daniel responde ao rei e explica pra ele o que aconteceu, né? Foi o Deus vivo que mandou para Daniel um anjo para que protegesse ele, porque ele era tão temente, tão obediente, que Deus sustentou ele, entende? E aqui fala, eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele. Ou seja, mesmo que você e eu sejamos pessoas fracas, sejamos pessoas muitas vezes erradas, pecadoras, se nós obedecermos às leis e os mandamentos do Senhor, se nós nos colocarmos num lugar de submissão, começarmos a agir com um nível de inocência, como Daniel, que seria um nível de submissão, seria nós agirmos com pureza, buscarmos os frutos do Espírito e nos desviarmos da carne. Isso é inocência, não significa que Daniel era tipo assim, puríssimo e que ele nunca tinha feito nada na vida inteira dele que fosse minimamente ruim, que ele nunca teria pensado em nada ruim, que ele nunca tivesse ficado com raiva de ninguém na vida dele. Não é isso. É só um exemplo mais antigo, porque antes não se falava dos frutos do Espírito, logicamente, mas um exemplo de como é ter os frutos do Espírito, né? E isso leva à inocência. Mesmo que nós tenhamos pecados, nos render ao Senhor e buscar com todas as forças
manter os frutos acesos, manter o espírito aceso em nós, isso nos torna inocentes perante o Senhor. E aqui ele continua no versículo 23. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. Aqui está o ponto. Essa parte, quando eu tava lendo, tocou muito, muito, muito meu coração. Eu fiquei assim, nossa, com vontade tremenda de chorar mesmo. Porque assim, muitas vezes nós nos colocamos num lugar distante do Senhor, pensando que tipo, nossos problemas não são problemas tão relevantes para o Senhor, ou muitas vezes pensando que Ele se esqueceu de nós. Mas aqui Daniel mostra que quando você é obediente ao Senhor, quando você tem fé, tem esperança no Senhor, coloca sua esperança no Senhor, Ele te sustenta e Ele te dá recompensa, né? Quando as pessoas falam de recompensa, normalmente a maioria das pessoas pensa em dinheiro, em coisas, mas a recompensa do Senhor é muito maior e muito mais tremenda do que qualquer recompensa física que você possa receber, né? E aqui ele fala: assim Daniel foi tirado da cova e não acharam nenhum ferimento nele. Ele estava completamente protegido, como se ele tivesse com uma capa de proteção assim. Deus isentou ele de qualquer tipo de coisa, de qualquer tipo de maldição que fosse proferida contra ele, de qualquer tipo de ferimento, de qualquer tipo de coisa que pudesse estar nele. Isso se remete em nós na questão de ciladas, palavras proferidas contra nós, de nós mesmos, porque nós mesmos vamos contra o Senhor muitas vezes e nós mesmos nos afastamos do Senhor muitas vezes por erros nossos, por ganância nossa, por medos nossos, e Ele nos isenta disso também, porque eu tenho certeza que se Daniel não tivesse colocado a confiança dele no Senhor, não tivesse colocado os medos dele no Senhor, eu tenho certeza que ele estava com medo. Tenho certeza que ele estava com medo. Porque, gente, você vai ser colocado dentro de uma cova cheia de leões e você não vai ficar com medo. Mas só que ele escolheu colocar o medo dele no Senhor. E isso tem diferença. Porque não existe nenhum ser humano no mundo que não sinta medo de nada. Você pode não sentir medo de coisas tipo assim, eu não tenho medo de escuro. Mas, às vezes, se você tiver um filho, você vai ter medo daquele seu filho sofrer alguma coisa. Se você amar muito seus pais, você vai ter medo de acontecer alguma coisa com eles. Se você amar muito alguém, você vai ter medo de que aconteça alguma coisa com essa pessoa. Ou muitas vezes até que aconteça alguma coisa com a sua vida. Por medo de que quando acontecer alguma coisa com você, do que vai ser dessas pessoas. E aqui, Daniel dá um ótimo, excelentíssimo exemplo de confiança no Senhor. Porque, gente, o que é estar numa cova de leões? Eu jamais imaginaria estar nessa situação. E versículos antes são falados que por que ele foi jogado na cova dos leões? Os outros sátrapas e, enfim, governantes sentiram inveja de Daniel, pediram para que o rei fizesse um decreto. O rei fez, e o decreto aqui, ó. Então, os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os superiores do reino
os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real de que, por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, eles quiseram tramar contra Daniel, porque anteriormente, né, antes ainda disso, eles tentaram achar um motivo para que Daniel fosse expulso da função dele, para que ele fosse jogado fora, porque eles estavam com medo de que ele fosse passar eles, ultrapassar eles. Eles não queriam porque eles estavam se sentindo ameaçados. Daniel já tinha passado eles. Eles estavam se sentindo ameaçados, não queriam, porque provavelmente eles não queriam fazer o trabalho deles e Daniel fazia o trabalho dele com excelência. E eles sentiram inveja, se sentiram ameaçados e quiseram tramar contra Daniel, com a única coisa a qual ele não obedeceria o rei, que é tudo que envolvesse o Deus vivo, certo? Ele soube do edital que foi imposto para que o rei decretasse, né, assinasse. E Daniel, sabendo disso, fez o que ele fazia sempre. Aqui diz, depois disso, que ele fez o que ele sabia, o que ele sempre fazia, né? E foi orar ao Senhor. E esses homens, governantes, etc., viram que Daniel foi orar e falaram para o rei. Então, Daniel era obediente. Isso é um exemplo de obediência. Devemos ser obedientes. E como Jesus mesmo diz em muitos dos seus sermões, né, muitos dos seus conselhos, Jesus fala para que nós sejamos obedientes aos reis, obedeçamos às leis. Isso também exalta a ele, porque ele que dá poder para que pessoas governem aqui. Nós devemos ser obedientes, mesmo que às vezes seja uma coisa que a gente não queira fazer, porque Daniel ele foi levado para Babilônia. Ele foi levado para o palácio de pessoas pagãs, para trabalhar lá, e ele estava trabalhando. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, abaixar a cabeça para coisas que referem à fé, coisas que referem ao Senhor, coisas que te fazem ir contra a lei do Senhor. Daniel, ele era obediente, ele fazia as coisas do Senhor, mas ele nunca, jamais negou a fé dele. Isso é um exemplo importante. Você deve obedecer, mas você deve mais ainda assegurar a sua fé, assegurar a sua esperança e assegurar a sua vida ao Senhor. Para qualquer pessoa que seja, você não deve de maneira nenhuma negar o Senhor, em hipótese alguma, porque é Ele que te sustenta. Foi Ele que te deu o emprego que você tem, foi Ele que te deu a casa que você tem, foi Ele que te deu a família que você tem, as coisas que você tem. Você deve sua vida a Ele. Você deve obedecer às leis, mas nunca negar sua fé. Não confunda as coisas. E aqui, Daniel não negou sua fé em momento nenhum. Mesmo que ele tivesse que ser devorado por leões,
ele botou a confiança dele no Senhor. Aqui fala que ele foi orar ao Senhor e clamar pela misericórdia do Senhor, porque ele não queria, em hipótese alguma, ter que negar a fé dele. Ele clamou ao Senhor para que ele pudesse ter a fé dele, para que ele pudesse exercer a fé dele no Senhor, para que ele não precisasse se fechar, para que ele não precisasse ser oprimido, para que o povo dele não precisasse ser oprimido. E mesmo tendo que ir para a cova, ele não negou o Senhor. Isso é importante, isso é muitíssimo importante. E aqui, o que mais me pegou foi o fato de que aqui fala porque havia confiado em seu Deus, no versículo 23. Ele confiou no Senhor a vida dele. Esse é um exemplo físico extremo de confiança, mas é um exemplo de o que a gente pode ver no dia de hoje. Eu vou usar aqui um exemplo bem... Deixa eu ver. Pode ser aplicado em qualquer coisa na nossa vida, mas eu tô procurando um exemplo específico para que fique mais claro. Vamos supor que você tenha um emprego e seja seu emprego dos sonhos. Por exemplo, eu sou arquiteta, faço prédios gigantescos, faço casa para as pessoas mais tops. Só que aí meu emprego começa a ir por água abaixo, começa a despencar, porque as pessoas descobrem que eu sou cristã. E elas não querem mais fazer casa comigo, não querem planejamento, não querem nada. Porque eu sou cristã e elas falam que elas vão voltar a fazer, vão falar pra todo mundo sobre mim, vão falar para as celebridades de Hollywood afora sobre mim. Vou ter o triplo de dinheiro, o triplo de trabalho se eu negar minha fé. É basicamente isso. Basicamente isso. Por quê? Porque aqui eles queriam que ele negasse a fé dele. Queriam que ele se diminuísse. Porque eles sabiam que a essência que fazia ele ser melhor do que todos eles era o Senhor. Que a essência dele, que fazia ele ser um ótimo trabalhador, era Deus, era o Senhor. E você escolher o Senhor, muitas vezes você pode pensar assim que não vai te dar uma prosperidade bizarra, que você vai fazer casa pra famoso, mas ele te dá um outro curso, uma outra direção. Porque muitas vezes a gente cai no engano de que por ser uma coisa que vai te dar mais dinheiro, é uma coisa que vai ser melhor pra você. Uma coisa que vai te dar mais liberdade vai ser melhor pra você. Mas muitas vezes essas coisas são armadilhas e ciladas para que você caia. Porque muitas vezes, muitas pessoas caíram no engano de que dinheiro e liberdade seriam a saída para a vida deles. Muitas pessoas vivem achando que elas têm um nível de liberdade extremo, que elas têm um trabalho super top, que as permite fazer o que elas quiserem, elas podem ser elas mesmas. Mas isso é uma armadilha, é uma prisão em que a pessoa está, porque ela não colocou
todas as forças e esperanças dela no Senhor e porque ela quis lidar por conta própria com as coisas dela. Isso nos leva para armadilhas. E o que Daniel ensina na confiança dele é que ele podia morrer, ele podia perder a vida dele, ele podia perder o emprego dele, ele podia perder tudo. Mas ele não negou a fé dele no Senhor. Isso é muito importante. Muito importante. Nunca negue a sua fé no Senhor. Confia nele. Ele vai te fazer prosperar. E aqui o ensinamento é que ele confiou no Senhor, entregou a vida dele ao Senhor, entregou tudo que ele tinha ao Senhor. E mesmo que ele tivesse que morrer, ele não negou ao Senhor. E ele foi recompensado. Ele foi recompensado com muitas coisas. Porque aqui ele foi recompensado com a vida. Eu acho que a melhor coisa que você pode ganhar é a vida, né? Porque sem vida você não tem mais nada, basicamente, né? Mas ele também foi recompensado com muitas outras coisas, porque todo capítulo de Daniel mostra que ele tá subindo a níveis mais altos na hierarquia, tá recebendo mais coisas. E nem é porque ele quer, porque em outro capítulo ele teve que revelar coisas ao rei, e o rei deu pra ele coisas. E ele disse que ele não queria, que o rei podia ficar com os prêmios dele, ele só iria fazer o que o Senhor tinha dado pra ele. Ele só estava fazendo, usando o dom que o Senhor deu pra ele, porque aquela era a vontade de Deus pra ele. Deus levou ele até o palácio, Deus deu o dom de revelar visões. Então ele ia usar aquele dom ali, porque foi ali que Deus mandou ele usar. Isso é uma coisa para que fique meio que clara, né? Aqui. Muitas vezes Deus te leva para lugares que possam parecer que às vezes não foi Ele que te levou para lá, porque você cria uma caixinha ali com tudo que é de Deus e tudo que não é, porque você criou aquilo na sua cabeça, porque foi imposto aquilo por questões de religiosidade extrema, talvez. Mas Deus, Ele trabalha de formas misteriosas. E muitas vezes, parece que uma coisa não é pra você, porque você tá passando por alguma situação, ou porque tem pessoas ali que não são cristãs. Mas ele levou Daniel pra Babilônia pra trabalhar pro rei. E através disso, muitas pessoas foram tocadas pelo Senhor. Todos os reis reconheciam o nome do Senhor. Todos os reis reconheciam a glória do Senhor e exaltavam ao Senhor através de Daniel e de seus companheiros. Então, às vezes, você pensa que ali não é seu lugar, porque ali não tem só pessoas cristãs, ou porque não tem pessoas cristãs, você é a pessoa cristã que foi levada pelo Senhor para fazer a diferença no ambiente que você está. Confia no Senhor, confia nele, confia que Ele tem o melhor para você, confia que Ele vai te sustentar, que Ele vai te suprir, que Ele vai te salvar da morte, como Daniel, que Ele vai te salvar de situações que muitas vezes para você parecem impossíveis, que Ele vai te salvar de sofrimento, de dor, que Ele vai te salvar de sofrer qualquer tipo de coisa, que Ele vai te salvar, que Ele vai te sustentar, que Ele vai te dar discernimento, que Ele vai te suprir em tudo que você precisar.
Essa é a palavra que eu tenho pra hoje. Espero que tenha ficado entendível. É a primeira vez que eu gravo. E eu não quero gravar de novo. Eu quero que esteja assim, porque independente de como tenha ficado, eu não quero ficar fazendo uma coisa tipo mecânica. Eu quero ser tocada quando eu falar e que a primeira vez que eu grave seja aquilo que Deus tem pra falar com qualquer pessoa que seja e que você seja tocado através disso. Amém? Espero de verdade que tenham gostado e que tenha sido útil, que tenha alguém que tenha sido tocado através disso. Fiquem com Deus e até a próxima.